Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Querido irmão, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez. Nós estamos aqui com um quadro novo compondo aí o nosso cenário. Nós estamos começando o programa de hoje especial com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a redobrar a sua atenção, pegar a Bíblia aí, que nós estaremos dando aqui referências para você, aprofundar no conhecimento daquilo que nós estaremos tratando aqui no programa de hoje. Nós vamos a um rápido intervalo só para a gente acertar aqui o nosso cenário. Os irmãos estão chegando aí, pastor Adriano e Joás, para nos ajudar aqui no programa de hoje e nós vamos continuar aí. Rapidinho a gente volta. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, pastor Adriano e também Joás. Bem-vindo mais uma vez, senhores. Deus abençoe vocês poderosamente. Nós estaremos então na nossa lição de escola dominical de número 10, dia 11 de março de 2018, dádiva, privilégios e responsabilidade na nova aliança. O textuário da nossa lição: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática, a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. E aí eu quero recomendar a você que nos acompanha em casa, fazer a leitura aí da carta de Hebreus, no capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo 25, é o texto que nós estaremos trabalhando na lição de hoje. Certo, senhores? Ok. Na introdução aqui, o autor vai destacar aí o capítulo 10, entre os versículos 1 e 18, ou a 18, onde o texto bíblico reserva, o autor faz lembrar, reforçar ou concluir os argumentos anteriores que nós já falamos nas lições anteriores, sobre a singularidade e a eficácia da obra expiatória de Jesus. Aí o autor vai dizer que, tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornaram possíveis graças à superioridade da nova aliança, que é algo que nós temos batido na tecla aí, pelo menos nas últimas 3 lições. Primeira coisa que eu quero destacar nesta lição é o que ele frisou aqui, que esta sessão vai se encerrando aqui no capítulo 10. Que sessão? Que já vem aí desde o capítulo 6, né, Joás? 6, 7, 8, 9, falando sobre o sumo sacerdócio. Sobre a importância, fazendo essa comparação da obra de Cristo com a antiga falando aliança, sobre o sacrifício, aquela coisa toda, né? E aí vai concluir a partir do 11 agora, que é a próxima lição, a gente já vai falar sobre um outro assunto. Né? É claro que dentro da superioridade de Cristo, do privilégio que nós temos e tudo mais. Mas aqui ele também mostra que a questão da nova aliança sendo superior, nós vamos também desfrutar de privilégios que eles são peculiares da nova aliança, né? Certo. E aí o assunto vai discorrer em cima disso, que a gente vai falar, é que todo privilégio traz consigo responsabilidades, né? Certo. E aí, Joás? Ele está fechando mesmo esse assunto aí, né, de sacrifício, de sacerdócio. Essa sessão do verso 1 ao 4 é a última vez que ele vai falar de sacerdócio, né, de sacrifício de animais, né? E um dos grandes privilégios aí que é destacado aqui, até na introdução, é o acesso direto à presença de Deus, né, pela mediação de Cristo, né? Por causa da mediação dele, a gente tem acesso direto ao trono da graça. Isso é destacado lá no comecinho, né, da epístola. Né, e esse privilégio maior do que esse, eu não consigo lembrar. É o principal. E lembrando que o porquê desse privilégio, né, que ele fez questão de apontar aqui, é que lá, né, quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Mais ninguém. Então aqui ele faz questão, né, de mostrar que nós estamos dentro de
né, de uma nova aliança, e ela nos traz este grande privilégio de poder ter acesso. Todos, né? Todos, ou seja, têm não acesso está a Deus. restrita mais a uma classe sacerdotal superior, Isso aí. e nem A questão de vez em quando, quantidade, né? É. Agora você tem acesso constante, Exatamente. livre. Qualquer pessoa que se achegue ou seja, que reconheça o sacrifício de Jesus, né, que se achegue a Deus através isso do aí. sacrifício de Jesus, e a qualquer momento, né? Não pode deixar de lembrar disso. Uhum. O privilégio, ele é concedido a todos a partir do sacrifício de Cristo. Uhum. É o que o autor bateu bastante nessa tecla aqui, né? Então, o que nos trouxe o benefício é o sacrifício. Certo. Vamos lá então, o primeiro ponto da nossa lição sobre a dádiva da nova aliança, dividida aí em subtópicos sequenciais. É uma única oferta, nós já falamos disso aqui também aí em lições anteriores, mas para reforçar, não é? O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. Agora, o autor aos Hebreus vem mostrar que esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra de redenção, o que também não era possível na antiga aliança, né? E aí? Quem fala? Ele já parece que ele já destaca isso aqui no verso 3 aqui, ele já destaca isso, né? Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração do pecado, que ele fala que eles eram purificados. Se eles fossem purificados de fato, né, eles nunca mais teriam consciência do pecado, né? Seria como Deus trata os nossos pecados, né, hoje. Por causa da mediação de Cristo, os nossos pecados são tratados por Deus da seguinte forma: eu não me lembro mais deles. Né? Um Deus que sabe de todas as coisas, ele decide não se lembrar mais de uma falha minha, né? Então, ou seja, no sentido de, não é que Deus tem amnésia, né, Joás? Ele escolheu no sentido assim, de que mais. Deus não vai considerar mais acusar, né? O contrário disso é justamente o papel de Satanás. Agora eu estou e acusar dos pecados que já foram perdoados, né? Ele proveu essa justiça. Agora a gente está justo diante dele por causa do que Cristo fez, né? Então essa única oferta que o Senhor fez foi perfeita nesse sentido, que não precisa mais todo ano encher o pátio de sangue, né? O comentarista da revista aqui, ele vai citar o historiador Flávio Joséfos, né? Guerras Judaicas. Eu li isso lá em casa, 255.600 sacrifícios que Joséfo está citando. Aqui o comentarista fala centenas de milhares. É esse o número, 255.600. Já pensou? Que matança de animais. Eles né? chegavam a... Não precisa mais disso. Ele chegou a dizer, né, que o sangue alcançava a altura do tornozelo. De tantos animais. Dos sacerdotes. Uhum. Se fosse hoje, aí teria problema seríssimo aí com vigilância sanitária. Com os órgãos de com os órgãos de defesa dos animais, e por aí seria um protesto terrível, né? Vamos lá. Além de uma única oferta, também um único ofertante. A oferta foi única e o ofertante também. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal antigo, né, com o do cristianismo. A semelhança de Melquisedeque, Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também governa como rei. Malhar em ferro frio, né? Nós já falamos bastante sobre isso, lições específicas, né, sobre este assunto que nós já tivemos a oportunidade de estudar. Então, como uma única oferta feita por Cristo, o oficiante também, né, Cristo, é único. Sem necessidade de acréscimo, né, de outra pessoa. Diferente, né, da antiga, porque vários, né, sucederam. Um sumo sacerdote sucedia o outro. Então um morria, necessariamente havia necessidade de outro entrar no lugar. Ou antes de morrer, né, pastor? Sim, né, tinha idade, né? Na verdade a lei determinava que era 55, 60 anos. 55, 60 anos, né? Eles já tinham que passar o bastão. Então, ou seja, aqui na Nova Aliança nós vamos ver que Cristo, né, o único sumo sacerdote por excelência, ele se ofereceu em sacrifício, né? É bom lembrar isso também, que o sacrifício não foi alheio, foi
ele mesmo, e ele só resolveu o problema de uma vez por todas. Né? Tem um comentarista que ele é até bastante citado pelo comentarista da lição aqui, né, o Josué Gonçalves. Tem um comentarista, Lightfoot, né? Ele faz uma comparação nesse verso aqui. Ele diz que a figura de Cristo sentado no trono ao lado de Deus, né, depois de ter ofertado, depois de ter feito esse sacrifício tão superior aí, né, que nós já vimos nas lições anteriores, ele fala que essa figura é bonita, porque o autor de Hebreus vem falando, né, que de tantos sacrifícios, né, que os sacerdotes faziam, né, nessa antiga aliança, né, e não resolvia o problema, né? Eles estão trabalhando, ofertando e não resolve o problema. Cristo veio, fez uma oferta e se assentou. Se assentou para governar, se assentou para reinar, né? É bonita essa figura, né? Interessante. E aí uma única vez, uma única oferta feita uma única vez por um único sumo sacerdote, enquanto que os sacrifícios da antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez em favor de todos os homens. Uma palavra, né, que nós podemos comentar isso aqui. Aí está a questão da superioridade do sacrifício. Foi um único sacrifício, uma única vez, e acabou. Então isso aí se resume na superioridade do que foi feito. Certo. Sem a necessidade de acréscimos, né? E até de vez em quando surge alguém aí para questionar isso. Há um tempo atrás alguém falou que Jesus não conseguiu concluir a obra que ele veio fazer e tal, e que Deus tinha mandado dele, mas é tudo conversa pura. Né? Mais um herege, tá certo? Nós vamos dar uma pausa aí. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já já para você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, os privilégios da nova aliança. Nós falamos da dádiva no bloco anterior e agora nós vamos falar dos privilégios. Primeiro privilégio, regeneração. Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir mudança interna. A santificação do antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. E aí? Começa dessa vez. Sacrifícios rituais, né, não puderam produzir mudança interna. Eu acho que compensa a gente ler alguns versos de 1 Samuel capítulo 15. Eu já deixei. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Então, o desejo de Deus nunca foi sacrifício. Né? Sim, o coração obediente. Né? O sacrifício parece que foi mais um artifício para cobrir aquela culpa, aquele pecado, né? Para o sacrifício meio que substituir aquele sangue que deveria pagar a culpa do pecado. Né? Eu vou entregar o Joás aqui, gente, porque às vezes o pessoal acha que está citando de cor, o celularzinho está escondido. A Bíblia não está aqui. Eu vou entregar ele. Então vamos lá, e aí? Então, se nunca foi isso, né? E Deus proveu esse meio, né, de sacrifício para cobrir o pecado. E não funcionou muito, o pessoal não entendeu direito. Né? Cada ano mais e mais sacrifícios, cada vez mais e mais animais morrendo. Sem solução, né? E não resolveu o problema, ele foi, né, regenerou de fato através do sacrifício. Na lição passada o comentarista colocou, né, que alguém poderia se apresentar com o coração reto, mas cerimonialmente incorreto, ou poderia se apresentar cerimonialmente correto, mas com o coração todo desobediente. E o antigo pacto não conseguia detectar isso, né?
a questão, se nós podemos dizer assim, né, o privilégio que aquele sacrifício trazia, talvez não estava simplesmente no sacrifício, mas na obediência. É por isso que, né, que o texto que o Joás leu, ele falou, Deus está mais preocupado com a obediência do que com o sacrifício. Então, aquele pequeno, vamos chamar assim, aquele pequeno benefício que aquela aliança trazia, não estava talvez na simbologia, na cerimonial, mas na obediência do camarada. Se ele não obedecesse, acabou também, não tinha privilégio nenhum. Né? Agora, e aquilo tudo, né, mesmo a pessoa sendo didática, né, correta, aquele cerimonial, era algo externo. Só relembrando o que é regeneração agora, nascer de novo, né? Aplicação na nova aliança. Pode substituir a palavra regeneração por novo nascimento. Né? Nascer de novo, é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Então, aqui no caso aqui, a nova aliança, a regeneração, como benefício da nova aliança, ela trabalhou o interior do homem. Trabalhou a parte interna do homem, coisa que a antiga aliança não podia fazer. Então isso é um privilégio que nós temos. Certo. Um outro privilégio que nós temos é a adoração. Na antiga aliança era imperfeito porque poucos tinham acesso à presença de Deus. Nós falamos no bloco anterior que era um privilégio apenas da classe sacerdotal, né? Do sumo sacerdote, ou seja, era o supra-sumo da liderança, né? Agora, na nova aliança, nós temos um privilégio que na antiga não tinha, que é a adoração em espírito e em verdade, conforme Jesus vai ensinar para a mulher samaritana, né? No capítulo 4 de João, né? Aquele sermão extraordinário de Jesus pregado apenas para uma mulher. E agora no novo conceito é privilégio de cada um cristão tem acesso ao mais íntimo santuário por intermédio de que Jesus, ou seja, o perfeito sumo sacerdote. Adoração em espírito e em verdade. Quem vai falar? Você citou aí a questão de Jesus com a mulher samaritana. A gente percebe ali que tudo aquilo trazia dúvida. Né? Os samaritanos, depois da divisão do reino, passou a ter o seu centro de adoração no norte, né? Dan e Betel, né? Jeroboão, e depois, né, o sul, Judá, em Jerusalém. Então era tanto, né, era locais diferentes, ritual, um monte de coisa que aquilo no final das contas... Isso sem contar a idolatria, né? Principalmente a parte do norte, né? Parte do norte. Então aquilo acabou, assim, de certo modo, trazer a dúvida, ao ponto da mulher, vamos dizer assim, a mulher queria consertar a situação dela. Ela falou, mas eu devo adorar onde então? Nós, samaritanos, diz que é aqui em cima. Vocês, lá no sul, como é que fica? Aí foi a resposta de Jesus, não tem nada a ver, não é cerimônia, não é local, Deus está à procura, são dos verdadeiros, e esses não adoram não, especificamente em um lugar, em espírito e em verdade. Outro benefício e privilégio que nós passamos a ter, né, com a nova aliança. Aí vamos voltar à palavrinha lá, né, que nós estamos falando tanto dela, superioridade da nova aliança. Já em Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele falava que a gente pode se achegar ao trono da graça tendo ousadia, com confiança, com ousadia. Eu acho muito bacana esse versículo, né? Porque lá ninguém podia ousar fazer isso. Agora ele falou assim, na nova aliança não, tenha coragem. Tenha coragem, meta as caras e entra, né, lá no Santo dos Santos para adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E o escritor dos Hebreus, ele vai lembrar por que a gente tem pode ter essa confiança, né? No capítulo 7, 25, ele diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus. Né? A nossa adoração também é por causa da salvação, é por causa do que ele fez. Né? Eu me aproximo de Deus enquanto Deus está me salvando, né? Por meio do sacrifício de Cristo. É bonito demais a obra. Coisa que lá atrás, dependendo da situação, o cara morria. Era rito. Aí, para nós finalizarmos aqui, o outro privilégio é o da comunhão. Né? Isso aqui é extraordinário, que é aí o conceito de igreja, né?
que antes não havia esse conceito de igreja com o povo no deserto, agora passou a ter o conceito de igreja pós-Calvário. E aí? E aí, pastor? Você que apoia os segregados? De jeito nenhum. Parece que é nesse capítulo aqui que nós estamos estudando, capítulo 10, que ele vai falar que não é para deixar de congregar. É verdade. Como é costume de alguns. Isso aí, ele né? fala isso. A salvação, ela traz um dos privilégios que a salvação traz para quem é salvo é isso, é comunhão com o corpo de Cristo, né? Que é a igreja. Ele sendo cabeça, né? Nós sendo corpo de Cristo, nós temos que andar em união, em comunhão, né? Como é que eu vou ser corpo se eu estou fora do corpo? Não tem como, né? Como é que eu vou servir a Deus sozinho, se Deus é unidade, né? É 3 em 1. Então, o próprio Deus é comunhão, é unidade, é união. Eu costumo dizer o seguinte, que nós aprendemos mais acerca de Deus uns com os outros do que com as nossas próprias experiências pessoais com Deus. Porque vai juntar a minha experiência com a sua, e no final da história eu não vou ter só a minha. Eu vou ter a sua e a sua. Né? Então, ou seja, a gente vai crescendo junto. Então, nós temos um privilégio, que é de desfrutar dessa comunhão. E lembrando aí que o fato de alguém não querer participar do corpo, né, faz com que ele esteja aquém desse corpo. E todo membro fora do corpo morre. Ele necrosa, né? Apodrece. É uma coisa que precisa ser entendida. Precisa disso, né? Então nós precisamos. E as pessoas têm aquela questão de hipocrisia. Na minha maneira de entender, hipocrisia, né? Essa questão aí das pessoas, não vou porque lá tem isso. E desde quando você encontra na Bíblia que a igreja é um lugar de perfeição? Se fosse todos perfeitos, nós já estávamos na glória, né? Não, mas essas acusações aí de que eu não vou por causa disso, será que essa pessoa também não tem esse defeito? É hipocrisia no sentido de querer que eu quero que a pessoa, que os outros façam aquilo que eu mesmo não faz. Né? Deus tem misericórdia de nós. Nós vamos dar uma pausa aí para a gente mudar de assunto, né? Nós voltamos já com o programa Novo Alvorecer. No último bloco do nosso programa, nós falamos aí sobre os privilégios da nova aliança. Terminamos aí falando sobre um negócio interessante aí, sobre a congregação, sobre comunhão, não é? Embora, né, que a gente até estava falando aqui no intervalo, os moldes, não é, do povo israelita no Antigo Testamento como congregação não tem esse mesmo sentido que é hoje, mas, enfim, né, nós precisamos estar juntos em comunhão, né, Joás? Agora, sobre responsabilidade. Né? Todo mundo que tem privilégio tem também responsabilidade, ou seja, privilégios trazem consigo responsabilidades. Primeira responsabilidade, vigilância, que aí na discriminação do assunto aqui, o autor vai falar alguma coisa que choca com outras linhas teológicas que nós não temos como base, né? Sobre a questão de alguém poder, de um cristão genuíno, ter a possibilidade de decair na fé. Né? Lembrando que nós estamos aí dentro do nosso pensamento teológico, sem querer arrumar inimizade e problema com ninguém, mas dentro do nosso entendimento aí, então alguém que já desfrutou da comunhão pode realmente decair na fé? É um dos textos que nós usamos para mostrar que sim. E para tanto, nós vamos ver a questão aí, né, o primeiro subtópico aqui, o autor da lição, ele colocou, então, se há essa possibilidade, porque o autor, no capítulo de número 6, não foi, que nós estudamos, ele trouxe apostasia, né? Falando sobre apostasia e tal, ele trouxe uma advertência muito forte. Talvez do Novo Testamento, uma das mais fortes, né? Que nós encontramos a advertência, a vigilância, a não voltar, a não recuar. E aqui ele repete novamente. E cita até um versículo, né? Capítulo 10, versículo 29, é um versículo que chama bem a atenção quando diz assim, olha, cuidado.
Porque o fato de você voltar, cair na fé, seria mais ou menos como se, quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar, ou seja, quem... Hebreus 10, 29. Rejeitar, abandonando a fé, aquele que abandona a fé, aquele que abre a mão da fé, é como se pisasse o Filho de Deus, ou sacrifício. Está rejeitando o sacrifício. Parece que o negócio ficou mais estreito ainda, né? Enquanto lá no capítulo 6 ele falava de expor Cristo à vergonha de novo, crucificar ele de novo, expondo ele novamente à vergonha. Aqui ele vai falar de pisar o Filho, profanar o sangue e agravar o Espírito. Olha, o negócio ficou muito mais sério, né? Então, como é que eu vou dizer que não existe isso de recair da fé? Né? Desde o capítulo 6 ele está mostrando que é uma possibilidade. Então nós temos que ser o quê? Vigilantes. É isso aí. A apostasia faz com que a pessoa, ou seja, a pessoa que se apostata faz com que ela faça isso aqui. Pisa o sangue, rejeita o sacrifício de Cristo, expõe Cristo ao vitupério novamente. Então é muito sério essa questão aqui. A outra responsabilidade é a confiança. O autor vai usar aí do tempo, né, que eles permaneceram firmes diante do abandono, diante das perseguições, diante do sofrimento, e que agora eles deveriam ter essa mesma confiança no sentido aí de que deveria continuar com um sólido fundamento. É isso aí. Aqui, novamente, ele chama a atenção dizendo, independente da circunstância, não desfalecer na fé. Não esmoreça, continua confiando no Senhor. Ele lembrou eles, né, de situações que eles já tinham enfrentado. A igreja vinha enfrentando desde o princípio, perseguições, aquela coisa toda. Falou, vocês já enfrentaram dificuldade, então continua firme, não abra mão, foco. Nós vamos ver isso, ele falando lá no capítulo 12, né? Correndo com paciência, ou corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E para finalizar aqui, perseverança. Parece aí que está uma conexão, né? O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã o crente precisa de paciência, no sentido aí de perseverança. Ele vai dizer que uma coisa produz a outra, né? A paciência produz a perseverança. Esse olhar sempre... Uma harmonia lá com o que Paulo falou, né? Romanos. Esse olhar sempre para Cristo produz isso, né? Eu estou sempre com os olhos fictos nele, né? Eu estou sempre olhando para ele. Então as coisas, as circunstâncias à minha volta não me atingem, não me afligem, né? Não roubam a minha esperança, a minha confiança em Deus, né? Enquanto eu estou olhando para ele. Se eu começar a olhar em volta, aí eu perco o foco do céu. Eu não vejo mais o céu, eu só vejo a realidade que me cerca. A realidade celeste passa a ser Ele terminou o subtópico anterior falando exatamente o que o Joás falou aqui agora. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. O céu é para quem tem esperança. Pena que muita gente já perdeu essa esperança, né? Certinho, senhores? Amém. Ok? Fechou aí? Amém. Tá certo. Nós vamos dar fechar aí, né? Dar uma fechada no programa de hoje, prometendo retornar aí com a próxima semana. Tá Isso, certo? Obrigado. E lembrando que nós já vamos caminhando para o encerramento do trimestre, né? E entrando agora numa nova sessão da carta, falando sobre assuntos que tem a ver com o assunto que estamos falando, mas num tom um pouco diferente. E já vamos concluindo também, entrando na reta final do trimestre. Bacana, e eu estou ansioso para ver a próxima lição. Bacana, hein? Próxima revista sobre assunto ética. Prático, maravilhoso. Se não forem no morde e assopre, vai ser bom. Tá certo, obrigado, senhores, Deus abençoe vocês. Você de casa, nossa gratidão. E antes de finalizar aqui, eu quero recomendar você acessar aí os nossos portais na internet, você que nos acompanha aí, principalmente aí via YouTube, para você conhecer um pouco mais sobre a Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Obrigado você por ter nos acompanhado mais uma vez. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer.
trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.